Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. E canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Atos, capítulo 13, seguindo. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e gloriavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor para toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição. Os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E esses, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tendo de os judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritavam os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoravam-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns era pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as autoridades para ultrajar e pedrejar, sabendo-lhes, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licoânia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. A cura de um coxo em Listra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu a palavra de Paulo, que, fixando nele o olho e vendo que possuía fé para ser curado, e disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram, e a língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, chamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos ao mesmo sentimento, e a vós anunciamos o Evangelho, para que desta coisa vos convertais ao Deus vivo, porque fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todo o povo andasse no seu próprio caminho. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho por si mesmo, fazendo bem, dado voz do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura, de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, de Icônio, e instigando as multidões, e apedrejaram a Paulo.
arrastaram para fora da cidade, dado por morto. Rodeou, porém, os discípulos, levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, foi feito muitos discípulos. Voltaram para Listra, no Icônio da Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, não importa entrar no reino de Deus, e promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, o encomendaram ao Senhor, em quem havia crido, atravessando a Pística, dirigindo-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atilaia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus, como eles e como abria os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Há controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidais segundo o nome de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessam as províncias de Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros ao examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos conhecera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que temais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos julgo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. O parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou. Passaram a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atendei as minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído, e Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Porque os demais homens buscaram o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor: faz estas coisas conhecidas deste século, pelo que julgo
não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, a decisão enviada a Antioquia. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por eles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos e entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto sabermos que alguns que seriam de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavra, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem chegado em pleno acordo eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como os outros amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, enviado, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vós obtenhais as coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem e vos guardareis saúde. A leitura da mensagem e foram enviadas, desceram ao longo da Antioquia, tendo reunida a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira que alegraram pelo conforto recebido